terça-feira, dia 16 de abril de 2024. Muito bem, e não é para menos. Por que estamos na corda bamba? Porque estamos aí sendo governados por uma turma formada na Universidade de Tabajara. Um mandante brasileiro que faz questão de dizer que não tem diploma algum. Um ministro da Economia que se formou por um cursinho de correspondência. Aí temos um vice que voltou para o local do crime. Como podemos dizer que estamos bem? Estamos bem, claro, com a nossa saúde, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, mas, de fato, o governo brasileiro tomou um rumo perigoso. E hoje podemos dizer que tudo o que o atual governo está fazendo com a população brasileira beira ao absurdo, a uma covardia imperdoável para quem depositou confiança nas várias promessas feitas aí pelo mandante brasileiro. E nós, principalmente, que não depositamos confiança alguma nele. Escolhemos outro candidato. Mas o Palácio do Planalto apresentou hoje, meus amigos, vejam só, um projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o ano de 2025. A palavra já diz quais serão as diretrizes do dinheiro do governo para o próximo ano. E segundo economistas renomados e analistas políticos, com o grave cenário das contas públicas de hoje e sua trajetória que está indo rumo ao precipício, o país deve alcançar de fato o déficit zero, conforme prometeu o Haddad. O déficit zero só vai ser alcançado em 2032. É isso mesmo. 2032 é que o Brasil terá condições de zerar a dívida. Que maravilha! Temos tempo, né? Daqui a 8 anos. Por que é 8 anos? Não é nada. Até lá a gente fica em cima dessa corda bamba, né? Mais bamba que papo de velho, né? Ou seja, as contas públicas que hoje já ultrapassa R$1 trilhão em déficit, dívida, né? Só ficará no zero em 2032. Mas isto se o governo cumprir com o planejado, o que raramente acontece. Com isto, a promessa de Haddad, de meta fiscal zero, não passou de um sonho, quando ele estabeleceu aquele chamado arcabouço fiscal para um governo que nunca apresentou um projeto de governo antes do pleito de 2022. Coisa que, segundo as diretrizes do TSE, todo candidato tinha que mostrar, tinha que apresentar. O ex-presidente apresentou, o atual mandante não. E ninguém cobrou. Que maravilha, hein? Maravilha, desse jeito é fácil. Claro que com isto o mercado reagiu negativamente, mas muito mal, e já projeta que o Brasil está muito longe de recuperar o grau de investimentos que perdeu em 2015 no governo da Dilma, que, por pior que tenha sido o governo, que até a levou a ser empichada, ela nunca deixou a dívida pública chegar a R$1 trilhão, né? Só sei que esse cenário faz com que os investidores não despejem seus dólares no país. E que dólar, hein? Com o preço que está, a recuperação desse grau de investimento pode demorar até uma década, dizem os entendidos. Esse resultado, claro, provocou a disparada no dólar no dia de hoje, que às 15 horas apresentava um valor de 5,27 centavos de reais. Olha só, hein? 5,27, $1 aqui no Brasil. E não somente por conta da expectativa de que o Federal Reserve lá nos Estados Unidos vai manter ou elevar suas taxas de juros, provocando aí uma fuga maior, né, de investidores aqui do Brasil para a terra do tio Sam. Mas também e principalmente por conta desse projeto de lei de diretrizes orçamentárias que o governo apresentou hoje,
Quem entende de dinheiro, mercado financeiro, sabe que o governo apresentou hoje é uma promessa que muito provavelmente não vai ser cumprida. Podemos dizer com isto que as bolsas de valores vivem em plena gangorra, num tremendo sobe e desce, né? Principalmente com as incertezas. No mesmo horário, às 15 horas, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo estava quase 3% negativa. Com esse projeto, a expectativa é de que a dívida pública brasileira consuma uma fatia maior do PIB brasileiro, que já está em 79% comprometido com essa dívida pública. Ou seja, 79% de tudo que o Brasil produz. Que os brasileiros produzem, porque eles lá em Brasília não produzem absolutamente nada. Lá eles somente consomem, né? Claro que por tudo isso quem paga é o povo, claro. Por isso que eu perguntei como vão vocês. Porque eu sei que cada vez que a gente vai no mercado, né, a carteira encolhe, né? O cartão de crédito fica até receoso de entrar na maquininha. É assim que as coisas estão. Agora, se junta a tudo isto a crise de identidade dentro do Brasil, onde as instituições já não se respeitam mais e o Supremo Tribunal já assumiu o controle de governança, com decisões e atos monocráticos que deturpam nossa Constituição. Claro que não ficou nada bem, por exemplo, né, o Congresso americano já está de posse dos segredos contidos naquele relatório do Twitter, né, ou os relatórios do Twitter, e que foram entregues para os parlamentares americanos pela empresa X, do Elon Musk, X Corp, o X lá dentro dos Estados Unidos. Com isto, os parlamentares americanos já sabem, antes mesmo de nós brasileiros, de todas as imposições tirânicas daquele ministro, quando mandou a plataforma banir jornalistas, influenciadores do Twitter, sem razão de ser, e com a obrigação da plataforma dizer que o banimento ocorreu porque esses jornalistas infringiram as diretrizes da plataforma. Vejam só, que jogo sujo, hein? Essas informações não vieram ao ar ainda, melhor dizendo, porque as leis americanas exigem de empresas americanas em outros países que eles não interfiram nas leis daquele país. Ou seja, o Twitter aqui no Brasil não pode interferir nas leis do Brasil. Assim como também não pode aceitar uma decisão monocrática e tirana que não tem nada a ver com a Constituição brasileira, de banir jornalistas. Isto também infringe a Constituição brasileira, né? Só que aquele ministro estava esperando que o Elon Musk, que não nasceu ontem, né, carcasse o pau e colocasse ao ar todos esses arquivos que aqui no Brasil, por decisão da justiça, está sob sigilo. Se o Elon Musk mostrasse ao público, ele estaria infringindo uma lei dentro do Brasil, que, muito embora seja inconstitucional, é decisão jurídica, decisão da Suprema Corte. E aí o Elon Musk estaria realmente enrascado na jogada. Mas o cara, como eu disse, não nasceu ontem, então ele mostrou para os parlamentares americanos, que agora irão também querer saber se já aconteceu o mesmo com outras plataformas, como Facebook, que claramente já também aprontou a mesma coisa, Instagram, YouTube, né? Porque o Rumble já caiu fora. E o Rumble caiu fora justamente para não interferir nas regras, nas leis aqui do Brasil. Ora, essas informações, evidentemente, nas mãos dos parlamentares americanos, já colocam o Brasil, e principalmente aquele ministro, num grau de descrédito vergonhoso que pode prejudicar de forma mais grave a imagem do Brasil. Além disso, Elon Musk se livrou aí do risco de cometer um ilícito em território brasileiro, como queria aquele ministro, né? Ok. Claro que essa situação agora vai deixando cada vez mais próxima a ideia de Elon Musk retirar o Twitter do Brasil,
o que também seria muito ruim para o Brasil, porque o mundo inteiro saberia o porquê. Porque uma coisa é uma plataforma ser banida, e mesmo assim depois a justiça vai ter que explicar por que baniu. Agora, outra coisa é uma empresa falar, não quero mais aqui a minha plataforma, estou caindo fora. Quem quiser que use o VPN, né? Virtual Private Network. Ou seja, existe aí uma grande possibilidade de que o Twitter, a continuar a situação como está, caia fora do Brasil. Ainda vai para a conta também do sistema jurídico das altas cortes um problema maior, como se um único problema não fosse suficiente. Mas surgiu outro ontem, quando a juíza Gabriela Hart foi aquela que assumiu o posto do Sérgio Moro, quando ele deixou a 13ª Vara de Curitiba para se transformar em ministro do ex-presidente. Então a Gabriela Hart assumiu como se diz, a presidência, né? Não é a presidência que fala, assumiu o comando da 13ª Vara lá de Curitiba, me enrolei todo. A verdade, o que aconteceu é o seguinte: o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, decidiu afastar a juíza Gabriela Hart da 13ª Vara e 2 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aquele tribunal que aumentou a pena do atual mandante naquela época da Lava Jato, né? Me parece que de 6 para 8 anos. E também o corregedor afastou um juiz federal lá do estado do Paraná. Eles são acusados pela corregedoria de burlar a ordem processual, violar o Código da Magistratura, prevaricar e violar decisões do Supremo Tribunal. Claro que esse assunto vai dar muito o que falar, até porque, por conta disto, hoje, os juízes federais convocaram uma paralisação após o afastamento de Gabriela Hart, para mostrarem a fragilização das garantias da magistratura. A Associação Paranaense de Juízes Federais, a APAJUF, convocou a paralisação hoje, terça-feira, e disseram o seguinte: as garantias da inamovibilidade e da independência funcional alcançam a sua localização física e a certeza de que estarão investidos no dever de jurisdicionar a salvo de decisões lampejantes e inopinadas. Claro que, de forma resumida, esse protesto serve para dizer o seguinte, para mostrar o que vem acontecendo no judiciário brasileiro, que ajuda a aumentar a insegurança jurídica no Brasil, que também ajuda, claro, a espantar os investidores. Quem é que quer investir dinheiro num país que não tem segurança jurídica? Que uma decisão qualquer do governo pode ser alterada por um único ministro. Ninguém quer correr esse risco. A prova de que tudo está às avessas. Hoje, o ministro Gilmar disse que decidam o que decidirem lá no Congresso Nacional. É o STF que vai avaliar a PEC da antidrogas. Veja só que absurdo. Com isso, o ministro disse em alto e bom som que o legislativo brasileiro não serve para nada, pois quem vota o projeto ou o PEC de interesse ideológico é o Supremo. Então, o Congresso Nacional pode até aprovar a PEC antidroga, mas é o STF que vai decidir, segundo o decano da corte. É um absurdo sem tamanho, né? Por tudo isto, informa a CNN News, né, através da intragável Daniela Lima, que o Luiz Inácio se reuniu ontem para um jantar, ontem à noite, com ministros do Supremo, para discutir a nova onda de ataques a ministros da corte. Estavam presentes o decano Gilmar Mendes, o Zanin, o Moraes e o Flávio Dino. Claro que tinha mais gente ali, mas não foi aí dado o nome de todos. Eles sabem que estão em plena roleta russa e qualquer gatilho mal apertado pode ser fatal para o atual governo. Isso tudo nós devemos, primeiramente, né, graças
aquele ministro que de forma monocrática decidiu o pleito de 2022. Sim, ele decidiu. Em segundo lugar, devemos tudo a esta imprensa consorciada que hoje imprime jornais apenas para que o cidadão tenha condições de forrar o fundo de sua gaiola. Né? Em terceiro lugar, aquela meia dúzia de eleitores que escolheram o atual mandante para sentar naquela cadeira. Esses são os responsáveis pela atual situação do governo brasileiro, que vai de mal a pior. Né? Os mercados estão caríssimos, material escolar absurdamente caro, né? Combustível caro, veículos caros, né? Até as carroças a qual se referiu o Collor de Mello tem preço de BMW, Mercedes, ou seja, a vida está muito difícil para a classe média e a classe pobre no Brasil. Porque os ricos estão sempre ricos, nunca perdem dinheiro. Né? Eu não estou aqui debochando e nem acusando ninguém de nada. Até porque tem muitos ricos e milionários que deram duro nessa vida para construir, para progredir e conquistar. Mas tem uma boa parcela aí que ficaram ricos do dia para a noite. Né? Se ontem limpavam bunda de elefante, no dia seguinte já tinha jatinho de 50 milhões de dólares. Meus amigos, não é pouca coisa. Estamos vivendo um momento nebuloso, perigoso, e que se o governo não der o rumo certo para o Brasil, nós vamos entrar numa recessão bravíssima associada a uma ditadura que Deus nos livre e guarde. Vamos aguardar e torcer para que não, porque novos passos serão dados, né, pela direita conservadora mundial, novos passos serão dados por Elon Musk e Trump vem aí. Vamos aguardar e torcer para que as coisas mudem. Mas o principal é ninguém esquecer que dia 21, lá em Copacabana, nós vamos fortalecer, confirmar, né, e mostrar ao mundo quem é que ainda tem o mesmo público ou mais público ainda do que já tinha antes. Copacabana vai ferver. Podem aguardar. Por hoje é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Claro, se gostaram, vai lá, deixe o like aí, se inscreva no canal, né? Ajude o canal Terra Brasilis News a continuar vivo. E eu espero que vocês tenham um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.